tem uma coisa que eu falo, que eu chamo de... Eu até falei no nosso curso lá, né, que eu chamo de ciência a R$ 1,99. Né? Eu tenho minha caixinha de quinquilharias, eu vou nas lojas de R$ 1,99 e encontro um monte de coisas que eu uso de grupo pedagógico sem necessariamente usar alta tecnologia. Né? Legal. A luneta de PVC, por exemplo, que dá para construir em sala de aula. Então, às vezes, é muito isso, a parte lúdica do negócio. Né? Bacana. Olá, Henrique. De vassoura. Você tem de tudo, né? Tem mais. Legal. Tem bastante. Tem aqui, vou nas lojas de armarinho comprar aqueles negócios de fazer bordado, né? Aí dá para explicar aqui, né? Isso daí é legal. Equador celeste e eclíptica, né? Dá para explicar. Isso aqui tem mais de 30 anos, isso aqui. Tem que ter os materiais, não é verdade? Tem que usar a sala de aula numa sala de aula ou numa escola com problemas de acesso à tecnologia, né? Então aí vem a criatividade do professor. Exato, não, mas isso é interessante, né? Porque às vezes não tem material. Nem todas as escolas têm assim, materiais didáticos, deveria ter, né? Mas está tão velho, tão ultrapassado. Porque a base não coloca, né? Porque o aluno tem que conhecer o céu, conhecer isso, conhecer aquilo, mas como? Uma educação à distância com uma série de problemas, e uma escola não tem o céu, não tem um planetário próximo, como fazer isso, né? Então, coloca, tem que fazer aquilo, mas como fazer aquilo? Então, aí vai ter que botar a criatividade como uma proposta pedagógica do professor. Agora, o professor está preparado para usar as né? Mas vamos lá. Bom, vamos lá, já tem bastante gente. Henrique, meu sobrinho, a Luana, Márcia, Edna. Oi, tudo bom? A Eliane. Legal. Muito bom, vai ser muito bom. Ok, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu vou deixar o chat aqui ligado. Bom, então vamos lá, né? Senão nós demoramos e a gente acaba perdendo muito tempo. Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês, a nossa live de hoje, né? Tá sendo, assim, uma experiência muito gostosa e diferente, e, em certo ponto, eu, assim, fico avaliando essa questão, né, desse nosso ensino remoto, nesse momento, porque ele, assim, de uma maneira positiva, ele vem possibilitando essas ações, né? Eu nunca, na minha cabeça, imaginei conversar com o Orlando, fazer uma live com o Orlando, né? E isso possibilitou, né? Eu acho que se as aulas fossem presenciais, talvez esse momento não teria acontecido, né? Não estaria acontecendo, melhor. Bom, então hoje nós vamos conversar, ter um bate-papo com o professor doutor Orlando Ferreira Rodrigues, né? Ferreira, né? Doutor em Ciências e Matemática. Atualmente você é sócio, né? Astrônomo, né? E educador científico e avaliador e parcerista da revista Actil, é isso, Orlando? As revistas fazemos uma avaliação, como a Reensima da Cruzeiro do Sul, a Actil da Federal do Paraná. As pessoas mandam artigos para avaliação às cegas pelos pares. Eu sou um desses pares aí. Inclusive, hoje eu tive a curiosidade de dar uma olhadinha nessa Actil, Docência em Ciências, e, nossa, eu achei, assim, um artigo bem bacana, depois eu vou até compartilhar com as minhas alunas, que fala do ensino da astronomia nas séries iniciais. Essa revista em Maringá. E também convido vocês a acessarem lá o portal da revista de ensino de ciências e matemáticas da Universidade Cruzeiro do Sul, que tem muitos artigos dos nossos docentes e mestrandos e doutorandos lá. Tem muitas revistas boas aí, a Actil é uma, Reensima também. Bem, primeiro eu quero agradecê-la, professora Zilda. Vamos deixar o professor Orlando de lá, doutor Orlando. Só no começo, né? Agora vai Orlando, vai Zilda. Na verdade, isso aqui é um bate-papo informal. Agradeço a todos e a todas que estão nos acompanhando, a Zilda pelo convite, né? Eu estou debutando, é a primeira vez que eu faço uma live, então já vou me desculpando pelos erros que eventualmente possam acontecer, né? Espirrar, eu já vou tomar aqui a minha água, a minha caneca. Eu coleciono
Eu já imaginava um copinho seu, assim, mais estilizado para a área da astronomia, né, Orlando? Minha formação em Um filosofia, foguete. então eu tenho minha coleção aqui, umas 200 corujas aqui, até o copinho de coruja aqui também. Então, vai ser esse bate-papo aqui sobre a questão de abordagens pedagógicas, sobre o ensino de astronomia no currículo paulista. Então, estou à disposição de vocês, vamos trocar essas ideias. Uhum. E eu vou convidar vocês para esse espaço de ensino não formal lá em Amparo, que é o Polo Astronômico de Amparo. Nós podemos sim, assim, eu até imaginei, assim, em algum momento, para o próximo semestre, né, de nós organizarmos um dia, alugar uma van, né, meninas, ou um micro-ônibus, e irmos para Amparo e conhecer o polo astronômico, né, é maravilhoso, né, tive a oportunidade de conhecer também, graças ao Orlando, e acho que é uma experiência, acredito ser uma experiência, assim, muito, muito interessante, muito boa, e muito enriquecedor, certo? Eu vou falar mais um pouquinho sobre o Polo, aí, esse empreendimento da Esfera Planetária, que é uma empresa de Campinas. É muito bacana. Bom, então, assim, né, ao longo das minhas aulas, né, no meu plano de aula, nós chegamos ali no currículo paulista, discutimos sobre o currículo, passamos pelo parâmetro curricular nacional de ciências, e aí a gente depara, né, agora com esse novo eixo temático, correto? No currículo paulista, que é Terra e Universo. E ele não vinha contemplado no PCN, principalmente para os anos iniciais, né, da educação. E aí surge, né, a gente fica assim um pouco preocupado com esse eixo dentro da educação infantil, não, dentro do ensino fundamental, os anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, da maneira como, né, o pedagogo, né, as professoras de pedagogia irão trabalhar esse eixo dentro das escolas, correto? E então eu acho que seria uma discussão boa, né? Porque existem assim muitas preocupações com relação a esse bloco temático, esse eixo temático, né? O PCN vinha como bloco temático, né? E agora o currículo paulista traz como eixo. Então, enfim. E aí, nós gostaríamos que você contribuísse conosco, Orlando. Vamos ver o que é possível. Bem, começa essa questão dessas unidades ou eixos temáticos, começa com a Base Nacional Curricular Comum, que ela foi aprovada no final de 2017, se me falha a memória, 20 de dezembro de 2017, implantada a partir de 18 e 19, então os 2 primeiros anos, foi para a consolidação da base. Mas a base é um documento mais assim, norteador, onde 60% desses conteúdos é conteúdo comum para todo o ensino básico, e 40% do conteúdo são conteúdos colocados regionalmente. Então, cada estado, ou cada município, no caso de São Paulo, são 645 municípios, cada um com as suas realidades próprias de região, ou próprias até, praticamente, de município. Isso sem considerar o Brasil como um todo. Então, durante esses 2 anos, as escolas públicas particulares, elas têm que procurar se adequar à Base Nacional Curricular Comum, e o currículo paulista está muito adequado. Eu andei observando, fiz um monte de anotação aqui, vamos ver o que é possível discorrermos nesse momento, né? Então, está bem mesmo essa questão do ensino fundamental 1 e 2, está sendo agora feita a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, essa ainda não peguei os documentos para olhar, né? Então, está bem adequado o currículo paulista com a base, até com os princípios próprios, né? O currículo paulista é um documento de 526 páginas, né, onde algumas páginas na área de ciência da natureza. Só que também tem que ver a questão que lá são 3 eixos temáticos de ciência da natureza, que é matéria e energia, vida e evolução e universo. E o currículo estabelece que tem que ter uma relação interdisciplinar, ou seja, a relação que se estabelece entre 2 ou mais disciplinas, e, ao mesmo tempo, uma relação intradisciplinar. Né? Correto. Né? Onde, no mesmo assunto, você tem que abordar vários ramos do conhecimento. Aí eu pergunto, o currículo, tanto a base quanto o currículo, ele objetiva desenvolver competências e habilidades dos alunos, e que eu gosto, mais particularmente, de tratar como habilidades e competências, porque as pessoas veem normalmente as suas habilidades, e depois vamos desenvolver as competências em cima dessas habilidades aí. Tem que se desenvolver para os alunos. Está bem claro no currículo paulista,
A questão da formação e capacitação do professor, a formação inicial do professor e a capacitação continuada desse professor. Mas nesses conteúdos que são colocados no eixo Terra e Universo, né, até que ponto, de fato, os professores estão preparados para desenvolver aqueles assuntos, aqueles temas que são colocados? Alguns, porque eu até anotei lá no eixo Terra e Universo, vamos falar sobre horário, vamos falar sobre estações do ano, vamos falar sobre uma série de coisas que envolvem movimentos da Terra e assim por diante. E na pesquisa, pessoas que trabalham com pesquisa, informação, de professores e capacitação de professores para o ensino de astronomia, se constata a grande dificuldade dos professores em ter esses conhecimentos. Isso lá pela formação inicial. Muitos pesquisadores que trabalham nessa área de ensino, cito alguns, como Rodolfo Lang, de Bauru, né? O Paulo Bretones e outros, já constataram isso aí. Então, a questão é a formação e capacitação de professores para que eles possam suprir a necessidade dos alunos. Então, nesse ponto, eu costumo até falar, né? Está na hora das universidades, das faculdades, desenvolver curso de licenciatura de ciências da natureza, para atender essas demandas da UFPC e dos currículos. A USP tem um curso muito bom, mas, por enquanto, que eu saiba somente a USP, né? Ele tem que dominar todos os assuntos, porque se a questão é interdisciplinar e transdisciplinar, que seja também, ele tem que fazer um link de Terra e Universo com vida e evolução. Com matéria e energia. Matéria e energia, né? E como que ele vai fazer essas ligações? E o currículo, essas unidades, realmente muito densa, muita coisa para se colocar, né? Principalmente no eixo Terra e Universo. Vamos analisar aqui, né? E assim, né, Orlando, o que acontece? Eu já leciono há 27 anos. E nesses meus 27 anos, somente a partir de 2000, acho que 2012, porque esse eixo, né, que hoje está no currículo paulista, na disciplina de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, ela fazia parte da disciplina de Geografia, né? Sim. Era um conteúdo que quem ensinava isso eram os professores de Geografia a partir do Fundamental 2. Né? E aí nós temos um problema, né? Porque grande parte dos professores, inclusive os que já se formaram, eles se formaram dentro vamos dizer assim, como eu, né? 27 anos de carreira, eu entrei na escola em 1977. Então, nós aprendemos dessa maneira, dessa forma. Correto? E aí também... Chega num momento no 9º ano que o tema que é colocado é o seguinte: explicar tsunamis, placas tectônicas, coisas próprias. A questão da geografia social, geografia econômica, isso aí o professor agora tem que desenvolver, explicar o que ele vai ter sobre vulcões, que vai estar a Terra e o Universo. Chega bastante a explicar sobre o Sol. Falar o que sobre o Sol? Você tem que falar sobre o Sol. O que sobre o Sol? Terra e Universo. O que sobre o Universo especificamente? Terra e Universo. Depois para se considerar. E uma coisa que me chama muito a atenção, quando eu até fazer um levantamento aqui, é o professor saber tudo isso aí para colocar para mais de 7 milhões de alunos aqui no estado de São Paulo. Nós temos no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, somando os dois, dados de matrículas de 2019, eu anotei aqui, quase 4 milhões e 400 mil. Né? Então, nós temos que são muitos estudantes. Os professores desenvolver as habilidades e competências do professor em relação ao eixo temático Terra e Universo, associado com matéria, energia e vida e evolução, para que depois ele possa atender a demanda desses 4 milhões e 400 mil alunos. Só que são questões também, 70% é uma grade, um currículo comum, e 40% são regionais. Então, tem momentos no currículo paulista, na base nacional curricular comum, que estabelece, você tem que explicar para o aluno reconhecimento do céu. O aluno, o estudante que está lá no interior do estado, onde a poluição luminosa não é tão forte quanto é aqui. Ele nem vê nada, né? Ele nem enxerga nada do céu noturno, vamos dizer assim. Agora, um estudante que está aqui na região metropolitana de Campinas ou de São Paulo, como que ele vai reconhecer o céu? O que são constelações? O que são asterismos? Como reconhecer um planeta? Como saber conhecer uma fase da Lua? Como saber que isso a mecânica desse processo, né? Então, são coisas que nós estamos ainda tateando. Então, são 2 anos de base implantada, praticamente 1 ano aqui do currículo paulista, né? Então, muita coisa ainda vai correr pela frente. A base teve uma contribuição de 12 milhões de contribuições para chegar à base.
Vendo pelo currículo aqui, mais de 74 mil contribuições. É muita gente trabalhando com um objetivo muito bom. E se nós, assim, pudéssemos, né, fazer, assim, um cálculo, a ciência é uma visão minha, me corrijo, mas, assim, a ciência para nós aqui no Brasil, ela é nova, né? Se nós contarmos, assim, questão de estudo, tá? Sala de aula, aquela educação regular, tá? Dentro de espaços escolares, né? Ela surge há 47 anos, quando ela passa a ser obrigatória em todos os anos do ensino fundamental, que veio com a LDB, a 5692/71. Porque Sim. Antes disso, não é? A 4.024 de 1961, o ensino de ciências ele só era obrigatório nos 2 últimos anos do ensino fundamental, que hoje seria o 8º e 9º ano. Né? Em 71, ela passa a ser obrigatória em todas. Então, assim, aliada a tudo isso, nós temos esse atraso, né? A ciência é nova nas escolas, ela se torna nova. Também depende da abordagem que se faz a ciência. Eu vou uma questão aqui do Brasil, que é uma questão mais contextualizada, né? A origem do conhecimento científico no Brasil, particularmente da astronomia, colocado como uma base histórica. Começa com o movimento positivista no século XIX, os positivistas lá. Sim. Nossa bandeira do Brasil tem lá a esfera celeste espelhada, apesar de tiver a esfera celeste invertida em relação ao céu verdadeiro, né? Então, por isso que os das constelações, né? E isso era uma base do movimento positivista. Esse é um dos problemas da nossa educação, é o positivismo ainda na educação. E depois, a astronomia foi colocada no currículo escolar nessa época da Primeira República, fazia parte dos currículos escolares. Aqui em Campinas tem um colégio centenário, fundado, se me falha a memória, em 1876, que é o Colégio Culto à Ciência, na época, como colégio do Estado. A maçonaria civil criar um colégio para os filhos, então, dos barões, das pessoas aqui de Campinas, né? Então, como a base científica, o positivismo pesou muito no currículo dessa escola. Eu tenho lá o currículo dessa aí do século XIX. Então, foi colocado. Então, a astronomia fazia parte. Tanto é que nas primeiras décadas do século XX, nós pegamos o currículo escolar onde estava a astronomia, é coisa hoje que se ensina na universidade. O nível que se ensina, o nível do Rajagabaglia, né? Na época tinha o nome de cosmografia ou geografia astronômica, era a disciplina que se colocava. Onde que aconteceu a ruptura disso aí? Em 1931, então, quer dizer, o Getúlio Vargas assume em 30, em 31, o ministro Francisco Luiz da Silva Campos, um jurista, ele assumiu o Ministério da Educação e fez uma reforma, chamada Reforma Francisco Campos. Tirando algumas coisas ali, foi tirando aos poucos a astronomia. Então, paulatinamente, foi saindo a astronomia do currículo escolar no Brasil até o início da década de 40. Depois ficou só o ano de 1930, ou 31 até 32, como ministro da Educação. Depois ele foi ser ministro da Justiça no Estado Novo, de 37 a 42. Tanto é que foi o Francisco Campos que elaborou e redigiu a Constituição 37 do Estado Novo. Isso só foi vista ali, homologada pelo Getúlio Vargas depois estabelecendo. Então, aí vem a questão do tecnicismo que entrou, tinha que preparar o Brasil para a industrialização. Isso. Poucos, então, a astronomia saiu durante tantos anos e voltou depois, nos anos 70, né, como aula de ciências, parte na geografia, só que houve um vazio, uma interrupção do conhecimento muito grande. Uma lacuna aí. Os professores não estavam mais preparados para ensinar ciências. Exatamente. E ainda prevalecia aquele pensamento positivista, como permanece até hoje na educação brasileira. Quando se estabeleceu, então, os parâmetros curriculares nacionais em 96, tem que se ensinar astronomia, tem que fazer. Quem vai ensinar astronomia? Onde estão as pessoas, os professores formados para ensinar astronomia? Não tem, não tinha. Nós vemos uma série de trabalhos sendo bem desenvolvidos em âmbito de mestrado, doutorado, sobre o ensino de astronomia. Eu cheguei até a fazer um estudo sobre isso aí, mostrando o salto que deu de 96 para cá. Então, agora que estamos fazendo o quê? A formação de professores. Por isso, aquele nosso curso lá que fizemos em 2016, 2017, lá em Mauá, com a apoio da Diretoria Regional de Educação de Mauá, era um curso de formação e capacitação de professores. Então, eu vejo é o seguinte, as pessoas vão ter que ensinar esses conteúdos, Terra e Universo, Matéria e Energia, Vida e Evolução. Então, nesse primeiro momento, enquanto não tem uma licenciatura em Ciência e Natureza,
vamos capacitar com cursos de formação esses professores com base no conhecimento astronômico, mas respeitando também o que se determina a Base Nacional Curricular Comum. Só que no primeiro momento, da primeira aula, o que nós fizemos aqui no nosso curso? Foi aplicar um questionário de conhecimento básico. Eu lembro. Responde o questionário, mas aquele questionário eu vejo qual a dificuldade do professor. E aí, então, eu vou dizer a minha ementa. O que acontece para nós, professores, que muitas vezes a ementa já vem montada. Está pronta. Está ali a aula, a ementa está ali, é aquilo, nem engessado. E tem um outro problema que é mais grave ainda, que é o problema dos muitos erros conceituais, astronomicamente colocando, astronomia, no livro didático adotado nas salas de aula. Estou falando só da astronomia, das outras áreas. Então, são erros conceituais, são conhecimentos já não mais válidos, a não ser como conhecimento histórico, mas que desenvolveu a ciência, a tecnologia, então novos conhecimentos se sobrepuseram a outros, né, novas descobertas e por aí vai. Então, tem muito erro no livro didático. Muito erro. Então, tem autores que se debruçam em pesquisas sobre erros nos livros didáticos. E o professor está usando esse livro, como ele não tem o conhecimento suficiente, ele pega aquilo como uma verdade estabelecida. É verdade, isso. Acontece muito. Tem um ciclo vicioso, porque esses livros didáticos, no que diz respeito às informações astronômicas, não são escritos por astrônomos. Na verdade, são as editoras, né? Ali a editora, ela acaba... Então, o professor está ali com alguns alunos e milhões de livros didáticos com essas informações ali, por exemplo, Assim, eu não sei se é uma boa notícia, mas o PNLD, né, os livros didáticos que chegaram para esse ano de 2020, que foi escolhido ano passado, eles estão, assim, um pouco mais adequados, tá, ao currículo paulista, correto? Eles estão mais adequados dentro do que o currículo pede. Porém, aquilo, né, o conteúdo que está ali são esses erros que você acabou de falar aqui agora. Tá? Eles permanecem, porque só simplesmente pegaram os conteúdos e mudaram nos capítulos, nos anos, séries, correto? Tanto é que aquele curso que nós ministramos em Mauá, também fizemos em Amparo, né, em 18 e 19. Até hoje, com as professoras também lá de Amparo, que é até a nossa região de atuação também, em virtude do polo astronômico. Né? E até hoje, pego alguma formação de livro didático, elas mandam pelo WhatsApp, livro social, professor, olha que é o erro que eu encontrei aqui. Então, elas estão encontrando esses erros, elas estão tendo essa visão crítica, essa visão, pensamento crítico reflexivo. A base quanto o currículo paulista, tem que desenvolver o pensamento crítico, reflexivo do estudante, capacidade de argumentação e tudo mais. Mas a gente vê que muitas vezes nossos professores têm essas dificuldades também. Então, vamos primeiro trabalhar com o professor. Trabalhar com as duas pontas, aquele professor que está saindo da sua formação inicial, entrando no mercado de trabalho e indo lá trabalhar com estudantes do ensino fundamental, dos primeiros ciclos, né? E na outra, pegar aquele estudante que já está entrando na universidade para fazer a sua pedagogia, geografia, o curso que for em relação às ciências, né? Quando chega o problema no ensino médio, não tem muito que capacidade de resolver o problema, porque ali é o meio do problema, tem que pegar as duas pontas. Então, vamos capacitar o professor e ele sai da universidade para lecionar adequadamente. E aí, assim, né, Orlando, eu verifico, eu percebo assim, o governo do estado de São Paulo, assim, um todo, né, nós temos agora o currículo paulista, porém o enfoque, né, é sempre a questão do letramento, né? O enfoque é sempre o letramento, saber ler, escrever, a matemática, né? E, infelizmente, a ciência, né, tão importante como todas as outras áreas, ela acaba ficando meio que, assim, em segundo plano. A questão está faltando justamente aqui na minha anotação aqui, o compromisso, a alfabetização, o letramento e o multiletramento em todas as áreas do conhecimento. E nós trabalhamos lá na Cruzeiro do Sul, temos um grupo lá que é o NIEP-CTS, Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade, que trabalha a questão do letramento científico e da alfabetização científica. A pessoa vai tomar um remédio, ela não lê a bula e se ler, não vai conseguir entender o que está ali. Falta né? Então, coloca lá o currículo, está na página 36, inclusive, do currículo paulista. Né? Alfabetização, entendida como aprendizagem da leitura, ou seja, o desenvolvimento da capacidade de compreender e analisar criticamente diferentes gêneros que circulam
em diferentes esferas da atividade humana, em diversas linguagens. Coloca a diversidade, ótimo. Aí coloca lá, letramento, a definição, está lá na página 37 do Currículo Paulista, né? Aspas. Desenvolvimento de outras habilidades, escrita, e o seu envolvimento em práticas sociais de linguagem. Né? Aí vem a questão do multiletramento. Lá na página 104, quem tiver aí com o currículo aberto na internet, aí dá uma olhadinha. Diz respeito ao letramento às práticas da linguagem, quer dizer, isso é semiótica. A prática de linguagem é semiótica. Então, vamos entender o que é a semiótica. O termo multiletramento, cunhado para representar dois multis, né? A multiplicidade social, cultural e linguística presente na sociedade globalizada. E a multiplicidade semiótica, né, que constitui os textos que circulam dentro e fora da escola. Quer dizer, o próprio multiletramento estabelece a questão semiótica. Aos professores, pergunta-se, né, o que é semiótica? O conjunto semiótica, vamos colocar aqui, é a construção de significados. É a questão da construção do simbolismo, é o processo simbólico em cima disso, é a questão da semiótica, né? Ela inclui a ação, a analogia, a metáfora, a metonímia, né? O que é a metonímia? É você usar termos diferentes, mas que representam a mesma coisa. Por exemplo, eu vou ler Carl Sagan. Eu vou ler as obras de Carl Sagan. Entender? E hoje a nossa juventude, nossos estudantes, eles têm uma linguagem toda própria. Nós temos que entender a semiótica da linguagem do jovem, que eles procuram falar com isso. Isso. O Rubem Alves, em 1996, o educador Rubem Alves, aqui de Campinas, ele escreveu um artigo para o jornal Correio Popular, acho que foi em 96, eu tenho guardado na minha hemeroteca aqui com quase 10 mil documentos, né? Se não me fala, o título é A Escola é Burra. E ele falava justamente na época da netinha dele que a escola pediu uma coisa para a netinha dele estudar que ela não queria, porque chegou à conclusão que a escola não atende à necessidade dos alunos. A escola não ensina o que a criança ou o que o estudante quer aprender. E o contexto hoje qual que é? O aluno, ele é o protagonista do seu aprendizado, e nós, professores, somos os mediadores do conhecimento. Exatamente. E numa relação que eu costumo trabalhar muito, que eu gosto, que é a questão da pesquisação, e também translação do conhecimento científico, né? O professor, ele é agente dessa construção do conhecimento e, ao mesmo tempo, ele é construído também. Então, o professor, ele recebe, ele altera, ele se altera ao mesmo tempo. São novas concepções, né? Novas concepções, né? Por mais que o currículo paulista tenha aí, tanto também a própria Nacional Curricular Comum, e ela é quase completamente freiriana, porque ela trabalha questões dos aspectos histórico, social e cultural. Então, temos que ver a realidade de cada um. Então, aquele conhecimento que eu vou passar aqui, como que eu posso aplicar no outro extremo do Estado, ou mesmo numa grande cidade como São Paulo ou Campinas, de realidades muito distintas da periferia do centro da cidade, uma escola pública e uma escola particular. A gente fala que são as especificidades, né, de cada ambiente, né? Justamente. Então, vamos trabalhar como esses ambientes. Vamos usar, chega numa escola não tem internet, ou a internet não é boa, os equipamentos. Como que eu vou utilizar a criatividade? Aí foi aquilo que nós comentamos em off, há pouco tempo aí, o que eu faço, que eu chamo de ciência de 1,99. Ou seja, eu vou nas lojas 99 e encontro um monte de coisa lá que eu consigo explicar cientificamente aquele objeto, aquela ocorrência lá. Professor de ciências é assim, né? Ele vê um carretel no chão, ele pega, porque aquilo vai ter uma utilidade, né? Em alguma aula ele vai aproveitar o material para poder exemplificar, correto? Fazer um monte de coisa. Eu tenho a minha caixinha surpresa aí, que eu saio com ela para cima e para baixo, aí eu vou fazendo minhas... A gente fala que professor de ciência é professor bugiganga. Cheio de... É bem mais ou menos isso. Tem muitas discussões quanto a essas abordagens pedagógicas do ensino de astronomia, né? Até cheguei aqui a pontuar algumas coisinhas aqui do currículo paulista, né? Do que se ensinar movimentos da Terra e do Sol, como ensinar isso para uma criança? Como ensinar para a criança ali que está no primeiro ano, né? A questão de dimensões do planeta, ele pouco conhece a própria sua dimensão do seu bairro, né? Noções de... Orlando, eu vou assim um pouquinho mais além, sabe? Porque assim, eu falo muito para as minhas alunas, eu toco muito nessa tecla, e elas estão aqui, não me deixam mentir.
É assim, eu falo da questão da intencionalidade, né? É que o ensino de ciências em si, ele tem que ter um propósito, não é? Tem que ter um objetivo, e não ensinar por ensinar, correto? E aí, quando a gente fala em Terra e Universo, recai sobre, eu acho que é um assunto muito interessante também para a gente poder, se der tempo, né, a gente falar um pouquinho sobre. Porque, assim, grande parte da população, tá, inclusive pessoas adultas, né, não vamos falar assim de jovens, estudantes, elas sempre, quando você fala assim, olha, a NASA, ela gastou bilhões de dólares, tá, para lançar um foguete, né, ou para ir para a estação espacial, né, e as pessoas, às vezes, elas ficam perguntando, nossa, tantos bilhões de dólares, certo? Gastos, né, vamos dizer assim, né, eles falam, né, gastos, sendo que esse dinheiro poderia ser revertido para acabar com a fome, por exemplo, agora, né, para a cura do Covid, etc. e tal. Então, às vezes, também, vamos supor, um professor que ainda tenha, porque nós temos isso, né, a rede é grande, né, pessoas que ainda tenham esse tipo de entendimento a respeito, né, do tema, sobre o tema, como é que ela, né, quando eu falo da intencionalidade, como é que ela vai, como é que vai ser o reflexo desse ensino que ela vai proporcionar para essas crianças, sendo que ela mesma pensa de uma maneira, assim, muito, sem a devida importância, vamos dizer assim, né, sem a devida importância para o assunto. Eu penso o seguinte, tem que ter uma visão de perspectiva e menos visão de expectativa. Vou dar um exemplo aqui, da Agência Espacial Brasileira. A Agência Espacial Brasileira, dentro do projeto de Estação Espacial, o Brasil tinha uma parte que poderia enviar um astronauta lá, que foi o astronauta Marcos Pontes, que é hoje o nosso ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. Conheço o Pontes, uma ótima pessoa. Eu sei, já vi foto sua com ele. Se soubesse, eu tinha pedido autógrafo. Aí começa a rede de fake news e tudo mais, aqui. Pra vocês terem uma ideia, o pessoal fala, não é gasto, é investimento. Dados do Brasil, isso aí peguei da Agência Espacial, depois me confirmaram isso ano passado. Exatamente, a questão do gasto, as pessoas não veem isso como investimento. No Brasil, para cada real, aqui no Brasil, para cada real no Brasil gasto em pesquisa espacial, no curto e médio prazo há um retorno de R$11 para a sociedade. R$1. Se investir R$1 em pesquisa espacial, no curto prazo, médio prazo, R$1 em pesquisa espacial, retorna R$11 para a sociedade. Então, se gastaram, por exemplo, naquela época, lá 20 milhões a passagem do nosso astronauta, que é pouquíssima coisa em termos de retorno, retornou mais de 200 milhões de dólares na época para o Brasil no curto prazo. Exemplo até, inclusive, né? Foi lá plantar feijão, não foi plantar feijão. Aquilo lá foram envolver diversas escolas públicas no país que fizeram propostas de experimentos no espaço que, como atividade didática pedagógica, o astronauta iria desenvolver no espaço, transmitindo para as escolas. E essa foi uma das experiências escolhidas. Muitos experimentos de desenvolvimento da indústria, do modo geral, só pode ser feito em ambientes de baixa gravidade. Nós chamamos de imponderabilidade. Então, por exemplo, o Pontes ele fez lá uns experimentos com nanotubo de carbono, que hoje faz parte de fornos de padaria. Tá vendo? Tá? Muitos remédios só podem ser desenvolvidos em ambientes de baixa gravidade para evitar a cristalização que acontece aqui no ambiente aqui da gravidade. Gravidade. Os Estados Unidos, no projeto Apollo, gastaram mais de 100 bilhões de dólares entre o 64 e 72, quando terminou o projeto Apollo, né? Somente a NASA, naquela época, ela patenteou mais de 300 mil invenções ou aprimoramentos, que nós hoje utilizamos no nosso dia a dia, mesmo não sabendo. Na indústria automobilística, exatamente, sistema de GPS. Na alimentação. Não tem seu celular aqui, assim, né? É o seu GPS. Você acha que... Eu brinco. Lá em cima o satélite não foi um lançamento. Lá, eu falei, nossa, se não fosse essa viagem, nós não teríamos hoje, olha, não estaríamos conversando aqui agora. Que foi o foguetinho lá para cima, né? Essas partes foram ficando pelo caminho, chegou lá em cima só essa parte e voltou só isso aqui para a Terra. 3 metros por 2,5 metros, mais ou menos, custou 100 bilhões de dólares, talvez mais. Mas o que trouxe de retorno para a sociedade, então, são as críticas. Agora, quantos bilhões e trilhões são gastos em guerra no mundo? Na guerra do Iraque, em 10 anos, os Estados Unidos, segundo consta, gastou 4 trilhões de dólares.
Muito mais. Muito mais. Então, qualquer investimento que você faz em ciência, tecnologia, informação, comunicação, não é gasto, é investimento. Exatamente. Potências investem. E o Brasil tem a sua agência espacial brasileira, que todo mundo está de olho ali, porque está numa área muito privilegiada, a base de lançamento, próximo ali da linha do Equador, né, que é lá, ponto de lançamento de Alcântara, né? O pessoal faz um trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de receber um apoio de material o ano passado da Agência Espacial Brasileira, que mandou material para que utilizasse para aquele curso que fizemos em Mauá, que eu fiz em Amparo, para poder aplicar, desenvolver uma atividade com as professoras lá em Amparo sobre tecnologia de satélites, que algumas delas depois desenvolveram com seus alunos do ensino fundamental. Na verdade, é ter uma visão de perspectiva, não somente de expectativa. Isso aqui não está acontecendo. Sim, mas nós temos que ter uma visão muito mais ampla, ampliar o nosso universo, ampliar os nossos horizontes. Né? Então, é essa visão que se tem. Né? Mas assim, eu tive uma experiência assim que eu fiquei muito feliz, né? Na hora que eu escutei, eu fiquei assim, paralisei. Eu fui fazer a inscrição do meu filho numa escola, do Guilherme, né? Pro cursinho. E aí chegou uma garota no cursinho toda feliz, todo mundo parabenizando, né? Parabéns, parabéns, tal, né? E eu sou uma pessoa curiosa. Aí eu falei, você passou no vestibular? Ela falou, eu passei. Nossa, eu fiquei assim, muito bacana. Aí ela falou assim, eu vou fazer engenharia. Logo me veio, né? Logo me veio a engenharia civil, né, tal. Engenharia espacial. Quer ver um exemplo? Quer fazer medicina? Faça. Uma área que desenvolvida assim, astronomicamente falando, é a medicina. Quanto nós temos aí de equipamentos, aí agora trabalhando os hospitais para coronavírus e tudo mais, né? Infelizmente esse pegou, que veio como resultado, esses equipamentos, como resultado da pesquisa espacial na medicina espacial. Mas eu quero fazer direito, quero ser um advogado. Ótimo, você pode depois se especializar em direito espacial. Ou acho que é só colocar lá em cima do satélite. O Elon Musk está colocando nos próximos, está colocando 42 mil satélites de uma vez lá em cima, mais do que se colocou em 63 anos de corrida espacial. Será que ele pode colocar de qualquer jeito lá ou tem toda uma legislação internacional? Em 1967 foi estabelecido o Tratado do Espaço Cósmico, do qual o Brasil é um dos signatários. Chama-se Tratado do Espaço Cósmico para a não proliferação de armas nucleares na superfície da Lua e outros corpos celestes. E o Brasil é signatário. Então, eu quero fazer engenharia espacial, aeroespacial. Mas eu achei assim, o que eu gostei, assim, porque é uma menina jovem, né? Uma jovem, e assim, já uma visão bem diferenciada, né? Quer ver uma coisa que é bem interessante lá no currículo, né? Que coloca lá para o nono ano, né? Que tem a pessoa, o estudante, o professor, né? Tem que trabalhar a questão da investigação científica, tem que entender sobre isso, sobre aquilo, no final fala assim, entender sobre a área de universo, entender sobre a vida e zonas habitáveis. O que significa isso? Então. Isso é uma coisa, quer dizer, está lá, acho que no nono ano aqui, vamos confirmar aqui, lá pelo nono ano, algo parecido aqui, né? Fazer uma abordagem sobre vida, está lá pelo oitavo, nono ano lá, né? Acho que é o oitavo ano. O oitavo ano. Sobre zonas habitáveis. O que são zonas habitáveis? Existe uma área da astronomia que é mais do que interdisciplinar, né? Transdisciplinar, né? Que é a chamada astrobiologia, que envolve pessoas das mais diversas áreas do conhecimento, não somente a astronomia. Vamos já falar, astrobiologia. Há 3 anos foi fundada no Brasil a Associação Brasileira de Astrobio. Eu sou associado lá, é um dos cofundadores. Hoje, o professor Eduardo Janot Pacheco é o presidente lá do Instituto Geofísico da USP, né? Todo ano nós temos as reuniões da associação que vão estudantes, professores. Futuramente, estamos procurando já há um tempo a possibilidade de vida fora da Terra. Mas aqui fala-se em questão da vida. E não se tem ao certo um conceito do que é vida. Exatamente. Né? Que tipo de vida é essa? Né? Que seria que tipo de estrela, próximo daquela estrela, um hipotético planeta que esteja numa distância específica, em que ele possa manter a água, conforme as condições de pressão atmosférica desse planeta, a menos 20 graus Celsius, a 120 graus Celsius, pode ter condições de surgir ambientes propícios à vida. Então, lá o currículo fala, né, Paulista, né?
falar sobre zonas habitáveis. Mas como o professor vai desenvolver um conceito que é vinculado à astrobiologia dentro dessa disciplina aí? Aí o pessoal vai, desculpa, não tem nada a ver com isso. Eu quero fazer história. Olha que ótimo, amanhã você pode se especializar em arqueologia e desenvolver o conceito da arqueoastronomia. Isso. Tanto é que no nosso curso, se me permite fazer uma propaganda, Sim, claro. O virtual tem um curso Lato Sensu, ou seja, de especialização, uma graduação de especialização, de ensino de astronomia, online, EAD. Houve uma reformulação da grade no ano passado e eu desenvolvi como conteudista 2 disciplinas. Tópicos de evolução dos conceitos astronômicos, onde eu começo com o tema de arqueoastronomia, uma disciplina, e a outra disciplina que faz parte do curso é justamente a disciplina de astrobiologia. Está fazendo parte lá do curso, lá. Para poder atender essa demanda do currículo. Vamos colocar isso aqui no currículo, desenvolvemos assim 40 horas cada disciplina lá pela EAD. Né? Então, são coisas colocadas no currículo, na base nacional curricular, que tem que desenvolver as competências e habilidades, ou habilidades e competências do estudante, e volta a minha questão. E as habilidades e competências dos professores em relação a isso? Exatamente. Como ele vai fazer uma abordagem pedagógica do tema Terra-Universo, astronomia, se é um tema tão vasto que envolve as mais diversas áreas do conhecimento? Professor, eu não quero aprender isso porque eu quero ser advogado, quero ser médico. Sim, mas você pode, com esse conhecimento, agregar. Amanhã você pode ter um mercado de trabalho no direito espacial, na medicina espacial, na arqueologia, na astrobiologia, e por aí vai, né? Então, existe a rádio também, né? Sim, a radioastronomia, que é uma ciência a radioastronomia. Muito antiga, né? Uhum. A radioastronomia também. E a radioastronomia tem o projeto 7, que é o projeto de busca de vida fora da Terra, vida inteligente, vida no sentido amplo da palavra, né? Mas o disco voador, com essas coisas que são as pseudociências, né? Mas sim no âmbito da ciência mesmo. Nessa disciplina de astrobiologia, eu coloco sobre a questão da radioastronomia, vasculhando o universo aí. Tanto é que em 77, as pessoas sabem, 2 sondas foram lançadas, a Voyager 1 e a Voyager 2. Um disco de ouro, com informações aí de uma hipotética vida extraterrestre que encontra lá. Vou pegar esse disco aqui e vou saber de onde veio essa sonda. E, para você ter uma ideia, a primeira preocupação da astrobiologia é que não tinham planetas fora da Terra que tinham sido encontrados. Dos anos 80 para cá, nós já temos aí mais de 4.000 planetas extrasolares, que são chamados exoplanetas. Exoplanetas. Exato. A tecnologia está desenvolvendo de uma tal maneira que daqui a pouquíssimos anos vamos encontrar exoplanetas, já estamos encontrando, por sinal, tipo padrão Terra, em condições similares à Terra, próximo do Mercúrio. Se estiver numa zona habitável, quem sabe ali uma provável vida. E é difícil, porque quando se toca, né, fala-se nesse assunto de vida próxima, né, provável, a gente, assim, por uma questão astronômica, distâncias, né, que às vezes é uma dificuldade das pessoas, né, até mesmo do professor. Mas se a gente fala de distância astronômica, falando assim, parece tudo muito perto, né, Orlando? Encontrei ali, né, um planeta habitável, provavelmente, assim, coisa de 3 dias de viagem. A luz, né, a luz ela se desloca no vácuo do espaço aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo. Então, a luz do Sol, para vir de lá para cá, demora aproximadamente 8 minutos e 20, 8 minutos e 30 segundos. Essa velocidade, né? Então, quando nós observamos o Sol no espaço, o Sol lá no céu bonito, refulgente e tal, o Sol como ele era 8 minutos e meio atrás. Porque ele está, em média, aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra, em média. De do Sol, o objeto estelar mais próximo é Alfa Centauri. É o sistema triplo de estrelas que está somente a 4 anos e 3 meses luz de distância. Ou seja, o objeto está a quase 42 trilhões de quilômetros de distância. Se eu fosse mandar uma nave hoje lá, uma sonda lá para Alfa Centauri, com aquela tecnologia, ela chegaria lá em quase 70 mil anos. Pois é. Tá? Mas já foi descoberta ali na estrela próxima a Centauri, que é a mais próxima da Terra, né, faz parte do sistema triplo, né, já foram descobertos 2 exoplanetas lá. Já estão falando em enviar nanosondas que possam se deslocar a 20% da velocidade da luz, chegando lá em 20 anos.
20 anos. No futuro não muito distante. Aí, chegando lá, ela vai pegar as informações, vai mandar de ondas de rádio para cá, e pode chegar essas ondas de rádio para cá em 4 anos e 2 meses. Então, 20 anos para chegar e mais 4 anos para poder mandar as informações. A tecnologia vai desenvolver isso, é o sistema estelar. Muitas estrelas podem já nem mais estar existindo antes de estar recebendo a informação dela, porque ela está a 100 mil anos de distância. Isso. O nosso limite de universo conhecido, né, o horizonte do universo, é de 13,8 bilhões de anos-luz. Sabemos que pode ter alguma coisa além desse horizonte visível, mas a tecnologia não chegou lá ainda. Vai chegar em breve, não muito distante. Entende, né? Então, quando falamos de distâncias astronômicas, e nesse ponto que a astronomia me traz para o lado do humano. E aí, a minha formação lá também em humanas, em filosofia, talvez você vê o quanto o universo é vasto. Vasto. E o universo humano, como é que fica? As mesmas leis que regem os núcleos dos átomos lá de uma estrela são as mesmas leis físicas que regem os núcleos dos átomos dos nossos corpos, nossas moléculas. Né? Então, já que eu não consigo chegar lá, o que eu posso fazer para ampliar o meu universo humano? Filosoficamente falando, sociologicamente falando, antropologicamente falando. Porque a nossa visão do universo, ela é uma visão antrópica. Eu tenho uma visão de universo que é a visão do ser humano. Que sentido? O universo só é do jeito que ele é, porque estamos aqui para observá-lo dessa maneira. Porque se não estivéssemos aqui, fôssemos um outro povo, uma outra população, a visão seria totalmente diferente. A nossa visão é uma visão antrópica. Aí, o ponto entra também no currículo. Olha, está sendo muito filosófico. Por que entra no currículo, tanto na base quanto no currículo paulista? Porque chega um certo momento, ali pelo 5º ano, 6º ano, coloca que tem que apresentar para o estudante as diversas visões culturais sobre a construção do universo. Ou seja, uma parte que envolve a etnoastronomia, como os povos indígenas brasileiros, como as outras populações, como os povos pré-colombianos, maias, astecas, os mecas desenvolveram esse conhecimento. Então, quando falamos assim, a constelação de Pégasus, constelação de Leão, de Capricórnio, essa é uma visão que nós temos da nossa cultura greco-romana. Mas cada povo desenvolveu a sua cultura, a sua visão do céu, a sua visão antrópica, sociocultural, antropológica. Então, a visão nossa do universo é uma visão antrópica. Vamos supor, hipoteticamente, aí, que venham seres de outros planetas e venham aqui na Terra, eles têm uma visão própria deles. Concepção de tempo diferente, concepção cultural diferente. E aí, como as linguagens vão conversar? Como o professor vai explicar na sala de aula, na sua abordagem pedagógica, as diferentes culturas observando o mesmo céu? Como que eu vou desenvolver isso aí? Tem aqui deixa eu abrir na minha caixinha surpresa se eu tenho aqui. Tem um aqui. Tá? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui o pessoal e alguns povos indígenas aqui do Brasil tem isso aqui com 2 metros, né? Aí coloca aqui a mandioca brava ralada aqui, prende alto na árvore, isso aqui vai um pedaço de madeira apoiado na árvore, vai pressionando, aí solta aqui aquele veneno da mandioca brava, e depois aqui ele tira a mandioca, esquenta, faz o biju, por aí vai, né? Vai ter esses pequenininhos aqui também. Esses pequenininhos é o seguinte, o índio ou a jovem índia se apaixonaram, coitado, quer casar com a moça, vai lá, coloca isso no dedo dela e prende. E aí ele vai. Leva. De casamento. Aí, de repente, essa relação de paixão, de amor, de casamento dos povos indígenas, de repente ele pode querer casar sobre um céu, sobre uma lua cheia, onde há a deusa Jaci, ou Iaci Tererê, que leva a Saci Pererê. Ilumina e traz o dom da lua para iluminar aquele casal, e alguns conceitos aí na civilização ocidental, cristã, vem aí com o conceito de lua de mel e por aí vai. Então, antes de você levar isso aqui, um simples instrumento de... Isso aqui eu comprei quando tive alguns povos indígenas no Amazonas há alguns anos, 9 anos atrás. Né? Então, são coisas que vão se interligando. Né? Então, nós temos uma cultura fabulosa da concepção, da formação do universo a partir dos índios Tupi-Guarani, do Tucarramãe, dos povos Dessana. Eu tive com uma tribo Dessana no Amazonas, como falei, há 9 anos. Comecei a ver a disposição das malocas e tal.
final, chamei o pajé depois de um ritual lá, falei, vem cá, como que é colocado isso? Isso aqui, ele falou para mim, isso aqui vai para o leste, que é uma isso aqui deve vir para o oeste e tal, mas o senhor entende? Ele falou, não é que eu sou astrônomo, essa parte da etnoastronomia me interessa. Depois eu encontrei um livro sobre a origem do mito do universo a partir da ótica dos povos dessanas. Está aqui na minha biblioteca aqui. Então, é entender como acontece isso. Então, nós temos comunidades indígenas aqui pelo Brasil ainda que estão vinculadas à base nacional curricular comum, aquelas escolas do interior, em comunidades indígenas, povos quilombolas e por aí vai. Então, conhecimento astronômico dentro da cultura dele. Mais ainda, eu quero aprender, a partir da cultura dele, o conhecimento astronômico. Quando eu trabalhava no Planetário de Campinas, no início dos anos 2000, fazíamos sessões no Planetário, e apareceu uma tribo lá de chavantes que vieram fazer um que legal. Quiseram levar no Planetário, não pode trazer. Não falo chavante, mas pode trazer. Aí eu fiz uma sessão breve do Planetário, e pedi assim, aí liguei o Planetário, entreguei o ponteiro para ele, luminoso, para apontar o céu. Eu falei, vocês podem mostrar o céu de vocês? Aí o índio lá, coloquei para as coordenadas da região dele, lá do Xingu, o Planetário, o céu. Essa aqui é a nossa estrela tal, essa aqui é a nossa estrela tal. Essa aqui é a nossa estrela. Que fantástico. Ele falava em chavante e outro traduzia. Ou seja, essa interação. Nossas queridas professoras, as suas alunas de pedagogia, que para mim já são professoras, elas vão se ver perante as mais diversas realidades. Não só fora da sala de aula, mas dentro da sala de aula. Eu venho com concepções de ciência, eu comento até isso também esses dias, né, professora? De ciência que pode colidir com algumas questões de credo religioso de cada estudante e sua família. É delicado. É um ponto bem delicado. E temos que respeitar isso. Mas, por outro lado, nós temos um grande problema de ordem, vamos colocar, política mesmo, que em grandes, altas esferas governamentais, nós temos pessoas criacionistas. Nós temos pessoas terraplanistas. Nós temos, o que é mais perigoso, nós estamos numa fase muito perigosa para a educação, para a cultura e o conhecimento do modo geral, que é o negacionismo científico. A negação da ciência. Por mais que tenhamos a pandemia, agora a ciência resolve. Né? A ciência não resolve tudo, não. Essa questão do mito, da neutralidade do mito científico. Nós temos nas grandes esferas pessoas negando a ciência e tornando não somente um prejuízo ao conhecimento, à educação e à cultura, mas principalmente à saúde hoje em dia. Exatamente. Isso não só é extremamente preocupante, como muito mais ainda, é perigoso à sociedade. A questão do negacionismo científico, que eu não chamo nem pseudociência, mas eu chamo de fake science. A falsa ciência que é disseminada pelos mais diversos meios. Então, são desafios que os nossos professores, nós enfrentamos, ou como astrônomo, como professor, você, as nossas professoras que estão nos vendo também. Né? Então, muito bem nisso aí, né? Até porque quando nós estivermos na sala de aula, por mais que tenha ementa, um currículo, isso, aquilo, o professor é soberano na sala de aula. Sim. Só que ele estará lá com diversos estudantes, cada um com a sua cultura, com a sua realidade própria, social. Aí eu vou trabalhar Paulo Freire na sala de aula, eu vou trabalhar Vygotsky na sala de aula, eu vou trabalhar Ausubel na sala de aula. Todas aquelas teorias, aquele arcabouço de teorias pedagógicas que aprendemos durante as nossas licenciaturas ou no curso de pedagogia, o que eu faço agora? Como que eu vou trabalhar isso pedagogicamente? Como eu, professor, vou trabalhar de uma maneira tal que eu vou respeitar aquele indivíduo, o estudante, que ele vem com muita coisa calcada no senso comum, eu tenho que, em alguns casos, corrigir, trazer o conhecimento, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que respeitar esse senso comum, porque ele tem uma validade muito importante para ele, que participa da formação do caráter, da personalidade e do seio familiar e social daquele estudante. Então, são muitas preocupações que nós temos. E nesse sentido, né, eu sempre falo, né, que é reconstruir, né, o professor, muitas vezes nós precisamos reconstruir ali um conhecimento, né, que muitas vezes ele já chega, porque eu já vim por gerações, né, Orlando, já chega assim muito equivocada, né, e é difícil essa reconstrução. Porque ainda temos que tirar um conhecimento que não é mais válido, temos outros conhecimentos daquele cidadão, daquele indivíduo, daquele estudante, né? E colocar um conhecimento que tem uma validade momentânea,
porque a ciência é sempre conhecimento provisório, porque a ciência é no objetivo, a verdade. Não seria ciência, seria dogma. Se fosse dogma, seria religião. A ciência ela se torna dogmática com o passar do tempo, mas ela sempre passa por rupturas epistemológicas e rupturas paradigmáticas. E aí acontece a revolução científica e novos conhecimentos vão sendo colocados. Aquele conhecimento antigo ele pode não ser mais verdadeiro nem válido, mas ele tem um forte arcabouço histórico, uma formação histórica que eu tenho que saber como foi o conhecimento antigo e saber como se deu o processo da evolução desse conhecimento para saber como é a construção do meu conhecimento. O que o meu conhecimento de hoje e vai passar por transformações também, as gerações futuras vão encontrar outros caminhos também. Então, é sempre um conhecimento provisório, nunca uma verdade absoluta. Nem deve ser, né? Por quê? Nós temos que procurar também, através desse modo de construir o conhecimento, tanto colocado na base nacional curricular comum, como também no currículo, que é formar cidadão. O estudante é a formação do cidadão. E aí que vem também a base da política educacional de base CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. Né? Que no meu mestrado eu desenvolvi com o conceito de CTS Arte, que no âmbito da Ciência, Tecnologia e Sociedade ocorre o enfoque e a abordagem da astronomia para a construção do cidadão. Que vem essas questões, né? Gastou tanto milhões para quê? Para mandar um para a Lua e voltar? Mandar um para o espaço e voltar? Não. Quais são os resultados disso de forma prática mesmo para a sociedade. Como nós estamos conseguindo fazer essa live aqui? É resultado da tecnologia espacial. Exatamente. E começou lá em 1957, 4 de outubro de 57, com o lançamento do primeiro satélite Sputnik 1. Guerra Fria. Né? Depois aí a corrida espacial dos anos 60, que culminou com o Aí tem que entender o contexto histórico da época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, e seus satélites. Eles não brigavam diretamente. Eles brigavam tecnologicamente. Quem ia mandar o homem primeiro? Quem vai mandar o homem primeiro? Quem não se mandou o bal para lá, porque hoje é outra realidade. Vamos ver. 2024, projeto Artemis, de mandar novamente o ser humano para a Lua. A primeira pessoa que vai colocar o pé, essa próxima vez aí, será uma mulher. Opa! Gostei. Deveria ter sido a primeira vez, agora vai ser, a pessoa já está até se preparando, né? Né? Isso aí eu pretendo já, na década de 30, provavelmente, depende de tudo correr bem, o primeiro pouso do ser humano, a primeira caminhada do ser humano em Marte. Vai mandar para Marte? Vai mandar para Marte. 6 meses a um ano para ir, mais um ano para ficar lá, vai ser uma viagem de 4, 3 anos, né? Mas desde os anos 80, anos 90, vai ter que plantar em Marte, Então tem que saber como que é o solo marciano, é um solo altamente ferroso, por isso que chama planeta vermelha, né? Há muitos e muitos anos estão desenvolvendo alimentos aqui na Terra para ser cultivado em Marte, que significa produção de alimentos para a humanidade. Eu fico pensando assim nesse avanço tecnológico que assim ocorrerá após essa ida, né? Já estamos começando. Já estamos, né? Mas faz tempo, né? Então já está acontecendo, já a nave preparada, vamos colocar uma base espacial ali em torno da Lua, então a nave vai se acoplar, depois vai descer e fazer ali uma missão permanente que fique na Lua. Então, a ideia é para a partir de 2024. Vai depender de uma série de fatores até lá, mas o projeto coloca já para 2024. Uma vez eu havia lido algo parecido, acho que foi em 2012, né, que era o projeto, mas aí atrasou, né, atrasou bastante, né, então agora é para 2024. E para você ver como que o negócio é interessante, como os momentos de crise, os momentos mais nevrálgicos ali, da humanidade, é que desenvolve a tecnologia para o bem e para o mal. O homem chegou, por exemplo, à Lua por quê? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Exatamente, pós-Segunda Guerra. O principal engenheiro aeroespacial, Wernher von Braun, que criou as bombas V2, os foguetes no início lá dos anos 20, do século passado, há 100 anos. Depois ele veio participar do projeto espacial americano e a tecnologia que ele desenvolveu, que levou o foguete Saturno V, levou o homem para a Lua. Então, nesse momento de crise, né, também desenvolve-se muita tecnologia, para o bem e para o mal. Sim. Para o bem e para o mal.
Então, temos muita coisa aí pela frente que vai acontecer com as próximas gerações, e o nosso estudo não abre para informação, só que estão com uma enxurrada de informação colocada pela tecnologia, internet, celular, isso e aquilo, e necessariamente informação é uma coisa, mas não necessariamente ela é conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento é como você processa a informação. Uhum. E temos muita informação calcada na desinformação, na fake science, na fake news e assim por diante. Como que esse estudante, com o seu pensamento crítico, reflexivo, capacidade de argumentação, ele vai conseguir desenvolver um pensamento tal para saber separar o joio do trigo? Uhum. Então, tem muito trabalho pela frente. É nosso trabalho, muito trabalho mesmo. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, Orlando, porque eu tenho algumas... Aqui, né? Eu falo muito. Tem um amigo seu aqui, Fábio Máximo, grande professor Orlando. Meu amigo. De Campinas, uma pessoa fabulosa. Um abraço para você. Eu tenho uma aluna aqui, ela escreveu assim, eu vou falar, tá, Maiara? Oi, tá bom, prazer conhecê-la. A Maiara. Olha a Maiara aqui, ó, sua canequinha. Trouxe a canequinha aqui comigo. Ó, ela escreveu assim, ó, às vezes o eixo Terra e Universo parece ser de outro mundo. Gostei da tirada, né? É. Na verdade, muitas vezes nós é que nos colocamos em outro mundo. A gente quer, às vezes, quer fugir da realidade, né? Mas tem que pensar que a Terra... Olha a questão, Maiara, né? Maiara, procura saber, vai na internet lá, sobre a Carta da Transdisciplinaridade, onde o Edgar Morin foi um dos autores. Uhum. Se me falha lá a memória, acho que lá pelo artigo 8º da Carta da Transdisciplinaridade, coloca que o conhecimento transdisciplinar, o homem, ele faz parte do universo, ele faz parte da história do universo. Ele é integrado. Então não dá para desassociar o homem, o ser humano, vamos assim colocar a humanidade, da história da evolução do universo. Então, é que assim, às vezes o que eu sinto é que as pessoas, assim, a falta de, como eu posso dizer, procurar aqui a palavra, de pertencimento, né? Porque é tudo assim tão vasto, né? Que às vezes a gente não se sente pertencente a esse todo. Faz o seguinte, eu costumo fazer muito isso. Todos nós temos nossa situação de altos e baixos na vida e tudo mais, né? Às vezes eu estou bem, esse mundo está me preocupando e tal, o que eu faço? Eu saio e olho para o céu, fico contemplando aquele céu, aquele firmamento. Aí isso me leva a uma certa condição. Nossa, tudo isso, o que é a Terra nesse contexto? Tão pequenininha, o que é o ser humano nesse contexto em relação à Terra? Tão vasto, eu falei, nossa, vou me preocupar com tão pouco aqui embaixo? Exato. Bem filosófico. Aí eu coloco assim, aí eu procuro voltar, isso é tudo grande, mas eu não tenho acesso a isso da maneira como eu quero. Está lá, passeando pelo universo. Né? Estou passeando, sim, numa nave espacial chamada Terra. Né? Então, de repente, isso me coloca para o outro lado, que é o universo humano. Aí eu tenho aquela chamada para o meu universo pessoal. Já que eu não posso chegar lá como eu quero, o que eu tenho é isso aqui. E é isso que eu tenho que cuidar. Primeiramente, cuidando do meu universo interior, que é o espelho do meu universo exterior, que está aí sobre nossas cabeças. Depois da minha casa, depois da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, do meu país, do meu planeta. Então, é essa visão que nós temos que ter do universo. Porque a partir do momento que eu tenho um conhecimento maior sobre o universo exterior ao ser humano, eu cresço exponencialmente em relação ao meu universo interior como ser humano. E um não é separado do outro. Aí acaba a transdisciplinaridade do Morin, e mais dezenas de autores, coloca muito bem claro. Não tem como apartar o ser humano do contexto universal, porque o ser humano faz parte da história do próprio universo. Não estou nem colocando aqui questão de multiverso, teoria das cordas, teoria M, e por aí vai, né? Para não complicar mais ainda. Né? Mas o universo humano é vinculado ao universo exterior também. Quando eu alcançar aquele do jeito que eu quero, então eu vou cuidar bem desse aqui. A pandemia, como aconteceu, na minha opinião, é uma desarmonização do nosso universo humano. O que fizemos com o planeta, o que estamos fazendo. O que estamos fazendo, é. Eu sempre toco,
Porque, assim, né, quando a gente fala da Agenda 21, por exemplo, né, a Agenda 21, ela traz lá, né, é pensar globalmente, correto? E agir localmente. Localmente. Porque pensa bem, né, porque a pandemia vai passar, como já aconteceram outras pandemias pelo mundo, na história da humanidade, por aí vai. E depois? O pessoal fala o novo normal, né? Esse conceito de novo normal já vem antes da pandemia, da tecnologia. Novo normal não é, né, tem nada de novo. Né? Aí eu fico pensando, o ser humano vai mudar. Aí eu fiz uma análise com uma amiga minha, eu mandei pela internet para ela, foi o seguinte, vamos pegar os conflitos do século XXI, perdão, do século XX. Uma Primeira Guerra Mundial, foi de 14 a 18, fora toda a crise que teve no início do século, 14 a 18. Acabou a guerra, aconteceu ali a gripe espanhola, de 18 a 20. Isso. Tá? A Primeira Guerra Mundial matou aí 5 milhões de pessoas. E a gripe matou mais, né? Os autores da gripe, estudiosos sobre a gripe espanhola, os dados variam de 50 a 100 milhões de pessoas. Aí durou 2, 3 anos. Né? Depois passou aí os loucos anos 20. Tem o crash de 29. Pessoas se suicidando do dia para a noite. O Brasil quebrou, porque a economia é baseada no café. Olha a história. Né? Teve toda uma década de recessão, nos anos 30, principalmente nos Estados Unidos. Em 33, Hitler assume a chancelaria alemã. Em 39, o mundo entra na Segunda Guerra Mundial, vai até 45. Ou seja, foram praticamente metade do século foi perdido. No século XX, somente de conflitos e guerras, 110 milhões de pessoas morreram. Então, houve mudança da tecnologia, uma série de mudanças e tal. Agora eu pergunto, qual foi a mudança sensível do ser humano? Nenhum. Houve mudanças aqui e ali. Tá? Surgiu um Dalai Lama, surgiu uma Mahatma Gandhi. Sim. Surgiu Martin Luther King. Luther King, isso. Né? Mas o ser humano, o contexto. A Madre Teresa. Depois de milhões de pessoas que morreram ali, 60 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, mais os milhões anteriores, sino-japonesa, depois veio, logo você vê a Guerra da Coreia em 50, depois veio a Guerra do Vietnã. O que o ser humano mudou? O que o ser humano melhorou para evitar esses conflitos? Qual se a ONU fez os direitos humanos e tudo mais, isso aqui, coisa que não tinha antes, né? Mas de isso aí. Aí eu pergunto, uma série de tecnologias estão sendo desenvolvidas em função da pandemia, de relações de trabalho, estamos aqui com o EAD trabalhando, uma série de coisas, que é uma outra crítica também temos que fazer em relação à educação. Depois que passar a pandemia, entramos no novo normal. O que o ser humano terá mudado para melhor? Né? O que o ser humano vai falar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim da construção? É ruim. Ou será que vamos esperar mais 100 anos para vir uma outra pandemia, que vai dizimar aí milhões de pessoas, infelizmente? Menos favorecidos são mais grupo de risco, e por aí vai. O que a astronomia pode contribuir no conhecimento para melhorar a situação pós-pandemia? Não só pós-pandemia, já a partir de agora. O nosso conhecimento. O que podemos fazer para melhorar o mundo? Primeiramente, cada um melhorar por si só. Exatamente. A sua personalidade. É o individual. É o individual. Enquanto não houver essa mudança individual, estou falando assim, criar uma utopia. Não vejo? Apesar que eu tenho minha definição pessoal de utopia. Utopia não é aquilo impossível de se realizar, mas é o possível ainda não realizado. E nessa visão, eu tenho uma visão também que eu chamo do professor utópico. O que é o professor utópico? É uma elaboração daquilo que é o ideal do professor, da perfeição, que eu nunca vou chegar lá, mas que eu tenho que perseguir. E quando eu chegar naquele ponto lá, eu sei que ele avançou um pouco mais. Um pouco mais. E até porque uma sociedade utópica ela também não é boa. É uma sociedade perfeita. E se ela é perfeita, ela tem falhas. Em que sentido? Se ela é perfeita, não tem oposição. Se não tem oposição, não tem quem conteste. Todo mundo pensa igual. E se todo mundo pensa igual, é sinal que ninguém está pensando. Isso é perigoso, isso é preocupante. Então tem que ter o contraponto. O que é necessário para que ocorra o equilíbrio? É necessário uma oscilação. Então vamos oscilar de uma forma controlada para tentar sempre buscar o equilíbrio como ideal de ser humano, como ideal de educador, de professor, de profissional, de todos os anos. De pessoa. Nossa, né? Então por aí vai, né? Então são pessoas assim, como a Maiara, como você, como o meu amigo Fábio,
do grupo. Um abraço para o pessoal do Grupo Aberto, outros que estão nos ouvindo aqui também. Ajudem a construir esse mundo fazendo a parte bem feita que vocês sempre têm. E vocês, professoras, pedagogas, estão aí com um desafio. Estamos aqui passando para você aqui o bastão, né? Vocês têm muita coisa para fazer ainda. Né? Então, vamos continuar. Estamos passando o bastão já. Tem que... A Ana colocou assim, né? A ciência, também concordo, Ana, em gênero, número e grau. A ciência deveria, sim, ser mais valorizada. Se assim fosse feito, né? Se assim fosse feito, talvez hoje seríamos um país muito mais evoluído, mais próspero. Bem, Ana. Os países que saíram de crise, logo após a grande crise, especialmente guerras, viram que o principal investimento que eles fizeram foi em que área? Educação. Está a Alemanha como prova disso, está o Japão como prova disso, e outros países que investiram em educação, maciçamente em educação. Maciçamente na formação dos professores. E aí vai entrar aquela questão de política, bons salários, bom isso, formação, tudo mais, não tudo isso aí, né? Outro lugar do investimento da educação, porque a ciência é resultado da educação. A ciência se desperta, costumo falar assim muitas vezes, na primeira infância até. Porque a ciência ela é lúdica no primeiro momento. E a criança é curiosa. Se a pessoa não for curiosa, ela não consegue ser cientista. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Ai, aqui, ó. Minha ciência de 1999. Vamos ver aqui, minha ciência de 1999. Aí chega uma criança lá, fala aula sobre fase da Lua, sobre órbitas de planetas, sobre isso, sobre aquilo, para explicar como as coisas estão funcionando ali e tal. Aí vem com o meu 1,99, vou na lojinha lá, pego o passarinho, você vai soltar, o passarinho vai cair? Não, não vai cair. Ele vai para qualquer lado. Acontece isso aqui. Por que ele não cai? Eu consigo. Isso aqui dá para explicar sempre de massa, vale sempre, órbita planetária. Aí pega um, desmonta. Centro. Desmonta, aí mostra que tem o pezinho aqui que mantém isso aqui, e dá para fazer isso com um papel, com um bambu, um passarinho desse aqui, e você explica uma órbita planetária com isso. No centro de massa do sistema Terra-Lua, no centro de massa do sistema solar, a relação orbitais dos planetas, dos objetos, simplesmente com uma coisinha simples. É lúdico ou não é? Sim. Né? Então, a tecnologia é bom ter o celular, aponta lá, o celular bonitinho, falou o nome das estrelinhas e tal, tudo bem. Falou o nome da estrelinha, o celular, mostrou para você isso aqui, mas o que te passa de, além da informação, que você possa transformar em conhecimento? O céu você vai conhecendo no planetário, indo no observatório, indo no museu de ciência. Ou seja, chamar a atenção da grande importância dos espaços de ensino não formal. A nossa área aqui, Museu de Ciência, Museu de Astronomia, Museu de Planetário, observatórios, atividade fora da sala de aula, além das outras áreas também, que tem os seus respectivos espaços de ensino não formal, né, onde a pessoa, que ele vai aprender na sala de aula, vai aprender. Então, nesse ponto, que a educação à distância ela é interessante, mas até que ponto ela é interessante no sentido de tirar a pessoa daquele comodismo, de ficar aqui no espaço, bonitinho, e vai lá conhecer um planetário. Então, nesse momento que eu faço aqui, reforço o convite, como quiserem, venham conhecer o Polo Astronômico de Amparo. Entra lá no site, lá na internet, lá, poloastronômicoamparo.com.br. Olá, meninas. Olha, vale muitas horas complementares. Da pandemia, mas aí lá tem o professor Carlos Eduardo Mariano, com a esposa dele, a Rita Mariano, que faz um atendimento fabuloso. O professor Marcos, da área de Química, o professor Rafael, da área de Física. Temos a parte de meio ambiente lá, né, o professor Gustavo, que é formado em Sociologia, História e Geografia, e faz a parte ambiental. A parte ambiental que é bem interessante também. Não só no Polo Astronômico, vai no Planetário de São Paulo, ou algum espaço que leve o conhecimento, aquela prática, na prática, aquela teoria da sala de aula. Aquilo que mostra que o seu celular apontou aqui no aplicativo e tal, você vai aprender. Até porque chega uma hora, no 9º ano, fala sobre ótica astronômica, ótica instrumental. E por que, de repente, não posso chegar para o estudante um caminho de PVC e ensinar ele a fazer uma luneta? Uma luneta. Uma luneta. Um tubo de PVC.
um tubinho de PVC, lente de óculos, né? Bonitinho, né? Vai na loja lá, vai na ótica lá, e pede óculos velho lá para poder tirar a lente e fazer princípio óptico, poder aprender. Vou dar uma dica. Procurem a apostila astronômica do professor João Batista Garcia Canale, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Chama-se apostila astronômica. Tem uma série de experimentos e coisas práticas que dá para se fazer com os mais diversos materiais que vocês podem desenvolver na sala de aula. A apostila astronômica, baixa o PDF lá bonitinho, tem um monte de informação. Entrem no site da NASA Education, para professores, tem lá. Vocês conseguem encontrar um monte de material. Entrem na Agência Espacial Brasileira, no site da Agência Espacial Brasileira. Tem lá voltada só para professores, experimentos, livros, vídeos e tal, feito por pessoas altamente abalizadas na área de ensino de astronomia. Não vou ficar somente no livro didático, completamente. Virtuais, por aí, tá? Vão aí nas lojinhas de 99, compra um globinho terrestre, poder aprender, custa aí R$1,99, por aí vai. Eu estou bolando aqui agora, comecei a fazer aqui o jogo da velha astronômica, que eu estou bolando aqui. Esse deve ser legal, hein, Orlando? Estou bolando daqui, jogo da velha astronômica, por aí vai. É o lúdico. Isso aqui brincar com lúdico. Eu fui numa loja de imóveis usados, passei, olhei na porta, peguei, eu achei isso aqui, ó. Que coisa gozada. Sabe o que é isso aqui? Da empresa Lanofix. Isso aqui. Aí coloca um novelinho de lã aqui, isso aqui vai rolando e vai fazendo o novelo de lã para depois usar na maquininha para poder fazer tricô lá, né? É legal porque ele fica num eixo de inclinação. Né? Isso aqui eu explico a inclinação da Terra e o movimento de precessão. Ah, tá. Aí eu pego uma bolinha de isopor, coloco aqui onde seria o novelo de lã. Dá para explicar aqui uma relação. Aqui essa parte aqui eu tiro, coloco o movimento aqui, e aí eu coloco da relação da Terra-Lua. Terra-Lua. Tem um momento lá da base curricular, no currículo, né, explicar da relação do sistema Terra-Lua-Sol. Então, aqui é o Sol. Aí tem a criatividade. Feito para enrolar lá, virou um pequeno planetário. Chama-se telúrio, né? Um pequeno telúrio, né? Dá para fazer aqui, eu comprei, paguei acho que R$10 aqui numa loja de móveis usados aqui no centro de Campinas. Dá para explicar um dos movimentos da Terra, que é a precessão. Aí vai, né? Dá para fazer um monte de coisa, não é só usar. Então, entra lá, pega a apostila do professor Canale, vocês vão gostar muito, vai fazer bastante coisa, né? Esse aqui eu comprei 50, fui numa loja e comprei todo o lote. Nossa. Primeira vez que eu fazia um curso, eu mostrava e depois dava de presente. Aí não acho, mas dá para fazer de bambu isso aqui. Aí, tá vendo, meninas? Ir na 25 de março e fazer assim a festa na 25. Experiência de 1,99. Eu costumava comprar algumas coisas para justamente entregar para os alunos nas atividades que eu fazia, né? Os brindes. Isso, mais do que entregar, depois ensinar como fazer. Por exemplo, assim. tem um momento lá que tem que explicar, logo no começo do primeiro ano, noções de tempo, de passagem do tempo, e por aí vai. As crianças, mas como a gente vai explicar essas coisas aí? Aí chega lá pelo quinto ano, explicar sobre o movimento aparente do Sol. Sobre isso. A gente vai pegar um cabo de vassoura, finca esse cabo de vassoura no chão, um dia de sol bonito. E observa a sombra. Mostra o movimento da sombra. Isso aqui há milhares de anos, os egípcios chamam isso aqui de estilete ciatérico. E depois levou o nome de gnomon, que deu origem a quê? Mas aí deu origem ao relógio de sol? Aos relógios de sol. Relógio de sol. Relógio de sol. Eu tenho uma coleção de relógios de sol, né? Tem um monte de aqui também. Aí, conforme eu fui lá em Ouro Preto, eu comprei um relógio de sol feito de eu tenho um desse, eu comprei em frente à igreja lá em Ouro Preto. Não, comprei em Tiradentes, minto. Foi em Tiradentes que eu comprei. O ponteiro chama-se gnomo, né? Para não estar amassando aqui, né? É porque o dia tem 24 horas, né? Que é uma convenção, que é o dia solar médio. Aí eu posso chegar mais para frente e mostrar para uma criança lá, ou para um estudante, para vocês, um relógio de 24 horas. Não é 12, legal. Não é 12 mais 12.
Uhum. Ele colocou até 24. É 24 horas, né? 12 mais 12, né? Isso aqui normalmente é utilizado, sabe aonde? Em submarinos, esse tipo de relógio. Uhum. Para comprar na internet isso aqui, viu, pessoal? Vocês compram lá, relógio de 24 horas. Né? Então dá para fazer. Né? Aí colocaram aqui que você é bem engenhoso. Não, sou engenhoso, sou curioso. Ai, Sou curioso. deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, a Mayara colocou. A Eliane falou que está maravilhosa, está gostando bastante. Ó. O aluno geralmente é muito curioso, né? Se o professor tiver um bom conhecimento, com certeza ele consegue fazer um ótimo trabalho, um trabalho significativo, né? Mas é isso mesmo, né? Sempre a procura de melhorar sempre. E a curiosidade é que vai auxiliar, né, Orlando? Ó, vocês podem, por exemplo, na lojinha lá de festa, comprar uma bexiga, um balão, que dá para inflar até 1 metro, 1,20 m. Um É o sol. Grinch? Isso O é Grinch é isso, né, Léo? Orlando. Põe um aspirador de pó aqui e tal. Vai no posto de gasolina, né? Enche lá, põe na bomba. Só se for assim, porque senão haja pulmão. Aí isso aqui fica mais ou menos com 1,40 m. Uhum. Em termos de escala, o Sol tem aproximadamente 1.400.000 quilômetros. Aí, se eu pegar um globinho, uma bolinha de isopor de 12 milímetros, eu costumo fazer com isso aqui cheio, mais ou menos a 1,40 m aqui de diâmetro, né? É a noção. Escala da Terra, Sol. Uhum. Se eu colocar isso aqui, nosso Sol, 150 metros distante da nossa bolinha de isopor de 12 milímetros, seria a distância média da Terra até o Sol em termos de comparação. Olha que coisinha simples de se fazer, né? Não vai encher sua na boca, não, vai no compressor. Nossa, aí nem dá, né? Nem dá. Haja pulmão, aí tem que colocar a molecada para encher, aí não dá muito certo, né? A Ivete, ela colocou uma pergunta aqui. Essa oscilação tem a ver com o senso comum, que muitas pessoas impedem que acreditem na ciência? Porque, por exemplo, nessa busca de cura para esse vírus atual, tem pessoas fazendo absurdos. Sim, sim. Muitas coisas, logicamente, vêm do senso comum. Né? Coisa até milenar mesmo, né? A simpatia que a vovó manda para fazer, a simpatia que a mamãe manda fazer, isso, aquilo. Nada que coloca a vida da pessoa em perigo, né? Por isso que eu falo, muitas coisas da descoberta da ciência, elas vieram a partir do senso comum, descobertas por acidente. Procure saber um negócio chamado serendipidade. Serendipidade são descobertas da ciência ao acaso. É o caso, por exemplo, da penicilina. Porque o cientista bateu o olho, opa, aqui tem alguma coisa. O Fleming foi espirituoso. O que eu falo, a diferença entre ver e olhar. Todo mundo viu, mas somente ele olhou. Ele observou, né, com mais... A diferença entre ouvir e escutar. A maioria das pessoas ouvem, mas poucos escutam. Então, muitas vezes, é o olhar da pessoa, da curiosidade que está ali, que vai... Então, muitas vezes, tem muitas coisas que vieram do senso comum, que depois aí foi o cientista, vamos verificar o que tem aqui. Vamos verificar o que tem. Aí chegou, verificou lá. O que acontece nessa massificação nossa da tecnologia, da informação principalmente, igual que já fala do outro lado do mundo, isso e aquilo, então vem uma carga de informação, eu costumo falar que não é necessariamente conhecimento. A internet é um objeto de informação, conhecimento, como nós, seres humanos, processamos essa informação. Então, acontece que vem uma carga de fake news enorme, pelos mais diversos motivos, normalmente motivos escusos, e temos uma carga que está ficando muito grande também da fake science, ou seja, a falsa ciência. A ciência que, aquilo que é travestido como ciência, cria-se uma argumentação que a pessoa, se não tiver um poder de pensamento crítico, reflexivo de argumentação, ela não consegue contra-argumentar e acaba aceitando. A quem interessa fazer isso? E foi aquilo que eu coloquei no começo, né? Nós temos pessoas em cargos chaves em âmbito governamental em todas as esferas que são adeptos do terraplanismo, que são adeptos do criacionismo, que
são adeptos do movimento anti-vacina. Aí eu pergunto, onde está esse pessoal do movimento anti-vacina? Durante a pandemia, ficaram quietinho agora, todo mundo quer vacina, né? Lógico, né? Não vai vacinar a criança porque mata, né? Então. O pessoal do movimento anti-vacina está todo mundo quietinho. Agora eles estão querendo a vacina para a questão da coronavírus. Me lembrou foi Carlos Chagas, né? A guerra da vacina? Guerra da vacina, foi. Guerra da vacina. A gente vai retroagindo, né? Parece que, né? Em momentos a gente dá uma retroagida. Temos que aprender com a história. Vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento outro dia, fui na internet, não é estatística, não é enquete, não é nada, do século II até o século XX, só de pandemias morreram 450 milhões de pessoas. Fui na internet e falei, vou procurar. Aí fui procurando, fui somando, fui fazendo, então não é pesquisa, não é enquete, nada, é um dado que eu levantei. Aproximadamente em torno de 450 milhões de pessoas morreram em pandemias. Do século II. Do século II até? Até o final do século XX. Então, no século XX. Pandemias, de epidemia e tal. Morreu tanto, fui calculando lá. O que aprendemos com isso? Sim, muita coisa aconteceu, de bom no sentido de se descobrir remédios, curas e por aí vai, né? Agora temos um outro processo aí que é o embate, a ciência dando a resposta, fique em casa o máximo que puder. Campinas aqui abriram essa semana aí, liberaram o pessoal, foi não, vou fazer minha quarentena até meados da semana que vem, quero ver o resultado. Sim, aqui em São Paulo já abriu, alguns shoppings hoje já... A pessoa não aprendeu com a gripe espanhola, que a segunda onda foi pior do que a primeira, porque isolou todo mundo no primeiro momento, e quando abriu, todo mundo saiu ao mesmo tempo, e aí ninguém estava imunizado, e quando pegou... Só que então, né, Orlando, nós temos um outro problema que é de ordem histórica. Porque quando você vai falar de gripe espanhola, você vai falar de 1919, não é isso? E essa geração, eu mesma, nasci em 1970, o que eu sei de gripe espanhola é o que eu estudei, é o que eu li. Mas também então, as pessoas não entendem, né? Elas falam, não, imagina, aconteceu. Aí nós, professores, temos que colocar o seguinte, isso dentro de um contexto. Nós vamos conseguir sair desse problema que estamos atualmente, de pandemia, e outros problemas de ordem social, ética, moral, o que for, se não entendemos o contexto histórico, social, cultural, que é colocado na base curricular comum, é colocado no currículo paulista. Tem que se entender o contexto social, histórico. Aí a pessoa faz o quê? A pessoa faz somente um recorte de um período, que é o período no momento que estamos agora, e esquece o resto. Esquece da história. É aquela frase, que todo texto deve ser visto dentro de um contexto para que não haja pretexto. Então, a pessoa que não tem essa visão dinâmica do que é história, não fala nem de gripe espanhola, fala até a peste, fala lá no passado mesmo. A peste negra. Ela não vai saber como sair. Como o pessoal conseguiu sair dessa situação há 100 anos? Mas saiu caindo numa outra que entrou na Segunda Guerra Mundial. Tratar de Versalhes, por aí vai, tudo mais, isso aí que surgiu, que foi Wernher von Braun nesse contexto, que foi Robert Goddard, dos Estados Unidos também, como um dos pioneiros da astronáutica, por isso que é chamado o Centro Espacial Robert Goddard nos Estados Unidos, não é à toa, não. Um jovem, 23 anos, que desenvolveu a tecnologia de foguete para os Estados Unidos no início do século passado. Né? Nós vamos cometer os mesmos erros, se perdermos a visão histórica das coisas. Infelizmente, essa é a verdade. E a tecnologia, em alguns momentos, ela ocasiona essa ruptura. Vamos supor, talvez até comentei isso no curso nosso, vamos supor que dê aí uma super tempestade solar, que faça uma injeção de massa coronal, sendo técnico, aí vocês vão procurar isso depois, e de repente isso aí ocasiona um distúrbio na ionosfera nossa e desabilite a maior parte da tecnologia. Nossa! Um blackout de comunicação, blackout, sistema bancário, por aí vai, mas só que... O que acontece? Tivemos isso em 1859, só que naquela época a tecnologia nossa, quando muito mais avançada, telégrafo sem fio e por aí. Né? De repente, se nós perdemos toda essa tecnologia aqui, como a gente vai resgatar o conhecimento? Simples. Sabendo como calcular as horas usando um bastão, fazendo um relógio de sol, buscando o contexto histórico de como o conhecimento antigo foi construído, que nos trouxe até esse momento.
Correto. O conhecimento antigo é importante, a aula de história é importante, a antropologia é importante, filosofia é importante, tudo É importante. Né? Tá tudo junto. E a base curricular fala, tem que ser interdisciplinar e intradisciplinar, e eu digo, transdisciplinar, translacional. Não falo nem transposição do conhecimento, eu falo translação do conhecimento. Da área da saúde para a área da educação, que eu gosto de trabalhar também, preciso trabalhar alguns anos com a translação do conhecimento científico. É um termo que se sobrepõe à transposição do conhecimento. O que é a transposição do conhecimento? Tem um conhecimento aqui, tiro daqui, aprendi aqui na universidade, no centro de pesquisa, e levo para a educação. Mas qual a linguagem que eu vou fazer sobre isso? Não, eu tenho que translacionar no sentido de transladar mesmo. Uma terra em torno do Sol. Eu tenho que ir transladando, conhecendo as várias linguagens para levar da melhor maneira possível esse conhecimento construído para o conhecimento dessa geração aqui, com as várias linguagens. Então, aí vai entrar várias áreas do conhecimento, a semiótica, vimos lá no começo, a questão da semiótica, né, os estudantes têm que colocar, ou seja, a teoria da linguagem. Então, não é mais transposição do conhecimento. Você faz uma transposição simples do conhecimento, é um corte. É ruptura. Muitas vezes ele faz o que? Ele separa partes, que devem, por si só, estar sempre unidas. Enquanto a translação do conhecimento, que vai para o campo da pesquisação também, ela vai construindo o conhecimento através das diversas dinâmicas de ensino e aprendizagem. De acordo com as diversas dinâmicas e realidades sociais, históricas e culturais. Seja a vertente de Paulo Freire, de Vygotsky, de Piaget, qualquer vertente construtivista. Vai depender da realidade que nós, professores, temos colocado com aquele grupo de estudantes da escola e assim por diante. Correto, muito bom. Ai, Aí o Henrique coloca aqui, tirando uma base dessa live, as aulas com o Orlando, além de rica em conteúdo, parece bem engraçado. Gostei de você. Super. Deixa eu contar os zeros aqui. 100 mil, não é nem 1000, viu, Orlando? 100 mil. Ai, você 100 mil, não é 1000. A gente não fala assim na gíria? Você é 1000? Então, você é 100 mil já, tá? Eu conversei com a professora Zilda, né? Zilda, a hora que quiser, eu convido, eu vou lá em Mauá. Ai, Orlando, precisava fazer um projeto igual aquele. Só convidar. Então, né, para você. Aí o ideal... Tem passeio, né? Tem passeio lá no Polo Astronômico, tem jantar e almoço bom também no restaurante, né? É verdade. Não, agora o melhor é poder observar o céu noturno. É uma experiência fabulosa observar o telescópio. Ai, nossa, eu assim, né? A gente daqui vê, eu via daqui a Terra, né? Lua, mas. O pessoal está no planetário, ao vivo. Nossa, agora ver a Lua no planetário aí é. Ver satélite passando no céu verdadeiro, né? Passando satélite lá. Né? Aprender a identificar quando a estação espacial, né? Está ali se deslocando nos horários. É muito bom. Esse é os asterismos, que vocês conhecem com o nome de constelação, mas chama-se asterismo, né? Constelação é uma coisa, asterismo é outra, embora sejam as duas vinculadas, né? O asterismo é o desenho que faz a constelação. Você vê como o negócio é tão lúdico, que constelação possui milhares de anos, pelo menos 5.500 anos, começando lá com os povos mesopotâmicos, assírios, caldeus, sumérios e assim por diante, né? Olhavam para o céu e aquela coisa maravilhosa, sem nada. Assim, que devia ser um céu lindo, né? Porque não existia toda essa poluição luminosa, né? Sobrevivência, fazer o calendário, o plantio, a colheita, bastante do rio, quando começava uma estação, terminava outra. Começou a fazer um joguinho de ligar os pontos. As estrelinhas ligando por linhas imaginárias, criando personagens, seres fantásticos, fabulosos, e associando uma constelação com a outra, criava-se histórias. A transmissão pela oralidade, isso é muito importante. E de geração em geração foi se associando e chegou hoje esse nosso conhecimento. Eu costumo falar que a Unesco deveria tombar o céu como patrimônio imaterial da humanidade. Concordo. Eu cheguei a fazer um projetinho desse, para mandar até para a Unesco mesmo, o céu, reconhecer o céu como patrimônio da humanidade. Que a astronomia, como disse pela primeira vez o professor Rodolfo Caniato, o decano dos astrônomos aqui de Campinas,
seus 90 anos, uma lucidez fantástica, barítono, canta ainda uma barbaridade, né? E na tese de doutorado dele de 1973, que foi a primeira tese de ensino de astronomia do Brasil, projeto brasileiro para o ensino de física, mas baseado calcado na astronomia. Logo no começo do trabalho dele, ele coloca assim: a astronomia é a mais antiga das ciências. E todos hoje reproduzem essa frase, inclusive eu. Né? Realmente é a mais antiga. Se a matemática é a rainha das ciências, a astronomia é a mais antiga das ciências. Por quê? Eu também coloco o Peniato. Né? A partir do momento que o homem, o ser humano, tinha a relva, o chão como seu local de descanso, ele tinha o manto da noite como a sua coberta. Vou fazer isso aí. Os primeiros assim fazendo... Não, perdão, pode... Os primeiros registros astronômicos remontam a 50 mil anos. Os rupestres. E é interessante. Anterior a 50 mil anos, não existem registros astronômicos, inscrições rupestres, e nem outros. Não foram encontrados ainda. É que, num certo momento da evolução humana, não se sabe por quê, aí não tem uma explicação muito adequada da parte da antropologia, houve uma explosão da criatividade humana. Não. O ser humano então começou a colocar nas cavernas o seu dia a dia, caçando o animal, o bisão, atividade, e nesse momento ele começou a reproduzir nessas inscrições rupestres, também em ossos, colocava fenômenos celestes. Uma lua que passava e tal, e colocava ali. Então remonta a 50 mil anos as primeiras inscrições rupestres com registros astronômicos. Que coisa, né? O céu é inspirador, né? O céu é inspirador. Inclusive, eu gosto muito de Van Gogh. Sim. E aquele quadro que ele faz de Noite Estrelada é, assim, o meu favorito. Que é a observação que ele fazia da noite, né, do céu noturno. Muito bonito. O poema Via Láctea, lá de Bilac, Hora de Reis, Ouvir Estrelas, certo? Você diz o encanto. Pois é. Então, tem muita coisa bonita, né? Então, a astronomia, ela se integra, ela permeia todas as áreas do conhecimento. A hora que eu vejo as horas, a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou acordar. A astronomia está ali permeando. Né? Então, não importa a área que você queira desenvolver no futuro, profissionalmente, como professor e tal, haverá sempre espaço para a astronomia. Estará integrada ao seu conhecimento. Aproveitem bastante. Então, nossa, Orlando, olha, eu não sei como agradecer. Nossa, foi assim muito bom, maravilhoso. Abre os horizontes. A gente acredito que as alunas conseguiram ter assim uma ideia do que é essa Terra e Universo, né? Que não é só aquilo que estão nos livros, né? Vai além, né? Ela perpassa aquilo que é apresentado. Certo? No currículo também, coloca ali o tema Terra Universo, né? Tem que falar sobre isso, falar sobre aquilo. Mas como falar? Exatamente. Do lado, tem que desenvolver, está lá no currículo lá. Primeiro ano, a competência e a habilidade tem que desenvolver. Do lado, o tema é esse. Mas o que trabalhar, né? E como trabalhar? E como o professor está preparado para transmitir aquele conhecimento, então, por isso, a nossa proposta já que, por enquanto, ainda não dá, as instituições, com exceção da USP, já colocou uma disciplina de ciência da natureza muito abrangente, né? É a formação inicial do professor, já na literatura, ele participar de cursos de extensão, de ensino de astronomia voltada para essa área do ensino, da educação mesmo, né? Depois de formar na sua prática pedagógica, procurar a sua pós-graduação ou também seus cursos de extensão, voltar na área. Se precisar, telefone aí, a Zilda, vocês têm contato aí. A Zilda aí. E é interessante porque, assim, eu já falei, 27 anos na rede estadual e desde que eu leciono, nós nunca tínhamos tido uma formação, né, o que você fez conosco na diretoria de ensino. Foi legal, né? Não, foi muito bom, né? Seria bom se nós pudéssemos continuar, né? Mas eu acho que tudo é uma questão da gente, sei lá, tentar fazer um projeto aí, né, Orlando? Tá, precisa ser uma proposta. Foi uma parceria, o curso teve em 2018, 2019, uma parceria da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura com o Centro Universitário Amparense da Unifia. O curso foi feito para licenciandas e para professoras da rede.
né? Foi muito legal também, o curso também teve seus 3 meses, também 3, 4 meses também, foi 40 horas de curso. De vocês estava programado para 40, extrapolando para 50 horas, porque foi muito interessante mesmo, né? Sim, foi muito bom. Então, eu precisar, telefone, eu vou para Mauá, aí em Mauá. Mas eu tenho um grande amigo que, infelizmente, faleceu naquele ano de 16, que era o Oscar, era o Calzídico, que era um astrônomo, advogado, um advogado astrônomo. Né? Acho que eu cheguei a conhecê-lo no dia que nós fomos, ele estava lá? Não, não estava. Não, não. Ele faleceu em agosto, 9 de agosto. Né? Foi uma perda inesperada. O Oscar faleceu, foi um dos meus melhores amigos na astronomia e na vida também. Foi uma amizade de 30 anos que fizemos muita coisa, né, na astronomia. Né? E ele faleceu. Ele foi um ano difícil. No final do ano, faleceu meu pai, que eu comentei também com você, que ele estava doentado. Eu ia para Mauá e quando meu pai, minha família também. Né? Ano de perdas, né? Eu também perdi minha mãe, então, 17. Difícil. E o Oscar sempre falava, desde que eu conheci, no final dos anos 80, falou assim: Orlando, eu não quero ser um Einstein na vida. Não quero fazer uma grande descoberta. Mas eu vou ficar muito feliz se eu puder descobrir esse futuro Einstein. Se essa criança, esse estudante, essa pessoa que no futuro vai fazer a diferença para o mundo, eu souber que ela passou pelas minhas mãos, pelo meu conhecimento transmitir para ela. Então, não estou preocupado em fazer uma grande descoberta. Eu ficaria feliz se puder descobrir alguém que tenha esse potencial. Então, o que vocês, professores, vão fazer? Nós estamos preparando as gerações futuras, não queremos fazer grandes descobertas, mas queremos ficar felizes se pudermos descobrir alguém e dar os instrumentos necessários para que ele possa seguir e fazer a diferença no mundo. Aí sim eu estaria fazendo a diferença através dele. É o nosso trabalho de professor, né? De pesquisador, de astrônomo, seja lá o que for. Eu procuro muito definir minha profissão. Eu sou astrônomo, professor, pesquisador. Professor é fazer astronomia e olhar para o céu. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu falo que assim, o lado ruim da pandemia, claro, né? As pessoas que estão, né? As famílias, questão de emprego, mas eu procuro encontrar um ponto positivo, né? Para a gente ter um equilíbrio. E eu acho que o ponto positivo, um deles foi esse. Tá? Sempre vai tirar alguma coisa de bom. Nada é absolutamente ruim, nada é absolutamente bom. Também aquilo que eu falei, para que haja o equilíbrio é necessária a oscilação. Nós estamos num momento de oscilação onde oscilamos para um extremo. Aí vamos voltar para o outro ponto. Vamos equilibrar. Aí alguma coisa vem ali, ocasiona um certo desequilíbrio e pode voltar à oscilação. O universo foi criado assim, foi criado no momento de desequilíbrio, Big Bang, que alguma coisa formou o universo. Uma estrela é criada assim. De repente está lá uma nebulosa planetária, alguma coisinha vai lá, mexe naquela nebulosa, vai criando os blocos de Bohr ali, vai criando, vira uma estrela, explode, luminescência, irradiação, vira uma estrela. O momento de equilíbrio que formou aquele objeto estelar. Né? O Sol está numa condição tal, se ele não tivesse na condição que se encontra hoje, não estaríamos aqui. Sim. A teoria diz aí que há 65 milhões de anos caiu um asteroide que acabou com os dinossauros, que estavam dominando o planeta há 150 milhões de anos. Aí um tipo de ser chamado mamífero melhor adaptado, aí, vida e evolução. Darwin. Porque tinha o sangue quente, né? Conseguiu se manter, desenvolveu, papai chegou ao ser humano. Se aquele asteroide, ou objeto, ou cometa não tivesse colidido com a Terra há 65 milhões de anos. O que seria? O que seria? Estaríamos aqui? Não estou falando de determinismo, coitado, isso aqui, mas coisas aconteceram. A história não é um processo linear. A história não vai seguir um processo linear. Vamos falar que história é ciência. De repente, é uma abordagem a partir de Cornélio Castoriadis, história é ciência ou não, né? Dá para se aplicar um método científico à história? Filosofia não é ciência. Você fez filosofia, cientista? Não, filosofia não é ciência. Então, aqui separa filosofia e ciências humanas. Mas a filosofia é essencial para a ciência, nesse momento, principalmente, por causa das abordagens paradigmáticas, por causa das visões epistemológicas, por causa das construções lógicas, desenvolvimento do argumento, da ética, da moral na ciência. Inclusive está aqui no currículo paulista. Desenvolver a capacidade de argumentação do aluno a partir
dos temas ciência e natureza, nosso caso, Terra e Universo. Mas a argumentação se envolve a partir de contextos e conceitos lógicos que a filosofia proporciona. Eu não posso discutir Terra e Universo, eu não discutir filosofia com esses estudantes. Perguntar para o estudante, você sabe o que é argumento? Construa um argumento. Construiu? Defenda o seu argumento agora. Argumente. A gente faz isso, vai. Argumente. Porque a fake science, muitas vezes, começa a se destacar mais, as pseudociências, porque ela vai criando argumentos falsos, argumentos que levam a partir de premissas falsas, que levam a uma conclusão válida, mas não necessariamente verdadeira. E as pessoas acreditam porque não tem uma capacidade de contra-argumentação, porque não tem uma visão científica, uma visão semiótica, por exemplo, translacional, interdisciplinar, multidisciplinar, de alfabetização científica, de letramento científico, de multiletramento. E aí compete a nós, professores, participarmos dessa construção do conhecimento coletivo a partir de nossa ação individual. Então, agradeço vocês e agradeço a todos vocês que estão nos vendo aqui. Ai, minhas alunas, agradeço todas elas. Ai, a Eliane falou que se apaixonou por essa aula. Ela nunca falou isso da minha aula, eu sozinha. Só porque você, Orlando. Vocês fazem eu me estendo muito a falar, né? Mas como a minha formação também é em filosofia, nós temos uma frase assim, né? Que quando um filósofo termina de dar uma resposta, ninguém mais lembra qual era a pergunta. É, mais ou menos isso. Então, você fica correndo, né? Porque nós estamos falando e a mente já está lá na frente, né? Mas isso aí, ó, nós combinamos, né, de conversar somente 1 hora. Estamos falando aqui 1h50. Eu, por mim, eu fico aqui, mas vamos finalizar, porque elas devem estar, assim, agoniadas. Olha... E quando quiser convidar, eu vou lá em Mauá, que o Oscar nasceu em Mauá. O Oscar nasceu em Mauá, o pai dele, a mãe dele faleceu, infelizmente, agora há pouco tempo, em abril também, né? O pai dele mora lá em Mauá ainda, o acervo dele está lá, preciso até ver o pai do acervo. Agora, vem aqui ver como está o acervo do Oscar e tal. Eu vou lá ver. O Oscar tinha um projeto que estava quase aprovado para estabelecer um planetário em Mauá. Ele estava negociando colocar um planetário em Mauá na época também, né? E ele morava em São Bernardo do Campo. Então, ele é advogado. E para quem não sabe, o Edwin Hubble, um dos maiores astrônomos da história, que comprovou essa questão da expansão do universo nos anos 20, né, e dá o nome ao telescópio Hubble, para quem não sabe, o Hubble era advogado e boxeador. Não, do boxeador eu não sabia, não. Era advogado e boxeador. Boxeador amador e tal, mas era boxeador, mas era advogado, o Edwin Hubble, né? E fez a evolução na ciência astronômica, né? O Hubble e o Ramanson, né? Que era o auxiliar dele. Colocar sempre os dois, né? E nós usamos uma medida, uma constante, hoje, para calcular o tamanho, as dimensões do universo, chamada justamente constante de Hubble, que é mais acertado falar constante de Hubble, Ramanson, Saiter, né? São as pessoas que determinaram essa questão da expansão do universo, né? Então, quando eu precisar, convido, eu vou para Mauá, ver a terra do meu saudoso amigo Oscar. Vamos organizar, sim, aguardar. Vou conhecer as nossas professoras aí da faculdade de Mauá, a FAMA, né? Será conhecer seu espaço e a cidade. Aí matar a saudade, faz 4 anos que eu não vou em Mauá, depois do nosso curso, né? Então, a Eveline e a Sônia já não estão mais na diretoria. Não está a Soninha Cabral? A Sônia, a Eveline está em Santana do Parnaíba. A Sônia também, né? E a Sônia, ela está por aqui, mas ela não está mais no núcleo pedagógico. Até esqueci de mandar o link para elas, mas depois eu posso continuar. Eu agradeço vocês, obrigado por tudo, pelo convite. Imagina, eu que agradeço, Orlando, estou te devendo essa, tá? Estou te devendo uma garrafa de vinho. Assim que a gente se vê. É bom, né? Agora, se não boa pizza em Mauá também, vamos lá, vamos conhecer. Um abraço para cada um, um beijo no coração de cada um de vocês. Okay. Obrigada, viu, Orlando? As meninas, beijão para vocês, tá bom? Morrendo de saudade. Valeu. Tchau. Boa noite.